Olá, seja muito bem-vindo à TV Informe, seja muito bem-vinda. Já estamos no ar com mais um Informe Blumenau Entrevista, nosso ponto de encontro para debater temas de interesse da nossa comunidade, em especial da política. Hoje é dia 21 de março de 2022. Esse ano é um ano muito importante, tem eleição para presidente, para governador, para senador, deputado federal, deputado estadual, e quanto mais e mais você se informar, você vai conseguir ter o melhor discernimento para fazer a melhor escolha lá no mês de outubro. Hoje nós vamos entrevistar, você está vendo aqui, um dos personagens centrais desse tabuleiro pré-eleitoral em Santa Catarina. É Décio Lima, ele que é presidente estadual do PT, ele que é pré-candidato ao governo do estado, ex-prefeito de Blumenau, ex-deputado federal. Décio, muito obrigado pela deferência com o Informe Blumenau Entrevista. Ora, a gratidão é minha, Alexandre, de poder estar aqui dialogando com você nesse veículo que se transformou num patrimônio da comunicação, principalmente da nossa Blumenau e de toda a região, e no alcance que tem pelas redes sociais. Eu estou muito feliz de poder estar aqui e de poder debater de forma muito esclarecedora, né, tudo aquilo que eu puder contribuir nesse momento tão complexo da vida e da conjuntura do Brasil e também de Santa Catarina, Alexandre. Maravilha. Lembrando você que está nos assistindo, curta, compartilhe para que mais e mais pessoas conheçam as ideias, as propostas, o que o Décio está pensando para esse processo eleitoral e faça a sua pergunta de forma respeitosa, democraticamente. Nós vamos colocar na medida do possível. Já tem gente aqui nos acompanhando, em especial o Dr. Ronaldo Ferreira Gonçalves, grande parceiro, sempre está nos acompanhando. Aquele abraço, Dr. Ronaldo. Obrigado aí pela companhia e faça como o Dr. Ronaldo. Décio, você tem se dedicado nos últimos tempos a percorrer o estado para construir uma frente de esquerda em Santa Catarina. Se eu não me engano, já tem 8 partidos alinhados nesse processo. A minha primeira pergunta, a frente de esquerda que você está querendo construir, a prioridade é criar um palanque sólido para o projeto do ex-presidente Lula ou realmente para chegar ao governo do estado? Olha, primeiro que ela não é uma frente de esquerda, ela é uma frente democrática. Você sabe, Alexandre, que o Brasil está polarizado, mas não é uma polarização entre direita e esquerda, uma polarização entre Bolsonaro e Lula. É uma polarização de valores, é uma polarização do ódio e o amor, do autoritarismo e da democracia, da esperança e da retirada de direitos, que é o momento que o Brasil está vivendo. O Brasil que estava pisando na 5ª economia do mundo e hoje está pisando na 14ª economia do mundo, com um processo de retrocesso do ponto de vista principalmente da vida da grande maioria do povo brasileiro e do povo de Santa Catarina. Nesse momento que eu e você dialogamos aqui, nós já estamos convivendo com 116 milhões de pessoas que são consideradas na vulnerabilidade alimentar, com 19 milhões de brasileiros que estão literalmente passando fome. E aqui em Santa Catarina esse número também é expressivo, com 536 mil catarinenses neste flagelo que é acordar de manhã cedo e não saber se tem um prato de comida. A nossa frente é uma frente construída em Santa Catarina que tem esse perfil de estabelecer um debate nacional sobre os acontecimentos com um lado claro e também de poder construir um projeto que possa tocar a vida e o coração do povo catarinense pela primeira vez. Ora, olha, Alexandre, nesses 42 anos de existência do meu partido em Santa Catarina, nós nunca vivemos o que nós estamos vivendo nesse momento. Todos sabem que eu disputei a eleição ao governo do estado em 2018, embora tenha liderado as pesquisas até 20 dias antes das eleições no primeiro turno, terminei as eleições com 12,78% do resultado final, mas isolado, sozinho, sem nenhuma aliança e num momento muito difícil da conjuntura para nós do PT
onde nós tivemos apenas 11 candidaturas a deputados federais, apenas 29 estaduais. Dos 11 federais, inclusive a razão pela Ana Paula não ter se elegido por um voto na legenda, dos 11, 3 fizeram 1.000 votos. Então é um momento de muita fragilidade. Esse momento agora, nem no período em que o Fritz disputou as eleições, que não foi para o segundo turno por conta de 1%, nem quando a Ideli também disputou as eleições, mesmo lá atrás com Nelson Wedekind, nós nunca tivemos uma aglutinação de tanta expressão. Esses 8 partidos já representam 30% do horário de televisão e de rádio, e essa aglutinação ela já conta praticamente com 5 dos 7 candidatos a governadores em Santa Catarina. Ou seja, estamos eu, Merizio, provavelmente vem Mauro Mariani, Porta Nova, Camazão. Numa continha de padeiro, esses 5 nomes tiveram um resultado de 70% dos votos no primeiro turno das eleições de 2018. Então, a pergunta que você faz é fácil de responder por essa racionalidade política. Nós somos hoje uma frente democrática com possibilidade real de disputa ao governo de Santa Catarina. Nós somos uma frente que, neste cenário, representamos uma possibilidade concreta de estarmos no segundo turno pela primeira vez na história e na política de Santa Catarina. Décio, já começou o Fla-Flu na internet, né? É muito interessante porque a gente joga qualquer coisa relacionada ao Partido dos Trabalhadores, há uma mobilização muito grande. E aqui eu quero cumprimentar o Sedenir, que está nos acostumando, né, está nos assistindo, muitas pessoas aqui. Eu quero colocar a pergunta do Dr. Ronaldo Gonçalves, que eu acho que ela é bastante pertinente. O PT não precisava fazer uma meia-culpa por ter ajudado a eleger o Bolsonaro em 2018? Eu acho que o PT é uma agremiação partidária, doutor Ronaldo, que o senhor há de convir para ser ainda estudada e explicada do ponto de vista da própria sociologia e dos acontecimentos históricos. Primeiro que um partido como o nosso, que sofreu os ataques como nós sofremos, de toda a mídia institucionalizada, parte do Poder Judiciário, parte do Ministério Público, nos acontecimentos e nos episódios que de forma cruel utilizaram indevidamente tanto a comunicação como instituições. E ele provou claramente de que ele é resiliente, ou seja, que ele vergou, mas não quebrou, porque é uma causa. Portanto, o PT é algo ainda para ser estudado, é um partido dos de baixo, é o partido dos sem-teto, é o partido dos negros, dos trabalhadores, dos sem terra, é o partido daqueles que nunca tiveram expressão e voz na vida pública do nosso país e que representou neste processo um acontecimento inusitado, inclusive no mundo, que é eleger um operário presidente da República. Nenhum lugar da democracia, dessa democracia principalmente contemporânea que nós vivemos, houve um acontecimento nessa envergadura, um retirante nordestino, um operário que pela primeira vez levou para a cadeira de presidente as feridas do nosso povo. O PT é aquele que elegeu a primeira mulher presidenta da República na história do nosso país. E o PT hoje aparece novamente como depositário da esperança do povo brasileiro. Agora, somos uma organização humana. Somos uma organização feita por homens e por mulheres. O espaço da democracia é um acontecimento dentro da complexidade do que somos enquanto seres humanos. Estamos, nesse momento, tentando fazer com que os erros do passado, inclusive na própria democracia, sejam objeto do debate, para que nós possamos construir e melhorar o processo democrático no nosso país. Mas os acontecimentos que nós enfrentamos provam claramente a força e a resiliência que nós temos. O nosso candidato a presidente da República ficou 580 dias no calvário, na crueldade da prisão, em decorrência dos processos que foram mostrados a todo momento para a sociedade brasileira de que eles não tinham absolutamente condições
de serem tratados na forma cruel como o presidente Lula enfrentou. Tanto que dos 24 processos, todos nesse momento foram anulados por erros do judiciário e a grande maioria por falta de provas, por não ter absolutamente nenhum sentido de acusação dessas que foram imputadas ao presidente da República. Agora, acredito, doutor Ronaldo, que nós todos, mesmo nessa pluralidade, do PT aos outros partidos, temos que prontamente fazermos sempre os processos naturais de autocrítica dos erros que cometemos no alcance da construção desses 42 anos de democracia. Eu acredito que quem errou, principalmente nas eleições de 2018, e que deu oportunidade a este lampejo fascista, autoritário, negacionista que nós estamos vivendo, foram os acontecimentos lá naquele momento que, inclusive, eu estava lá, do dia 17 de abril de 2016, quando impeachmentaram, sem uma letra na Constituição, a primeira mulher eleita e reeleita presidente do Brasil. Ali se criou uma quebra do Estado de Direito, ali se arranhou de forma muito agressiva a democracia e aconteceu o que aconteceu, aquilo que todos nós não esperávamos, que foram os resultados das urnas de 2018. Décio, ainda muita gente aqui acompanhando e muita gente com muita baixaria também, aquela coisa que insana das redes sociais. E aí eu quero cumprimentar o Emil Chartuni, que está dizendo, Bolsonaro 2022, até aí tudo bem, isso faz parte da democracia. Agora outras pessoas estão pegando pesado ali nas redes sociais e, enfim, cada um sabe da sua responsabilidade no Facebook. Agora eu quero pegar um gancho, porque dessa dificuldade, o que mudou com o catarinense? Foi até uma pergunta que eu fiz quando eu tive a oportunidade de entrevistar o ex-presidente Lula naquela parceria com a Rádio Clube. Porque você fez 2 mandatos aqui em Blumenau que foram mandatos muito bem avaliados, né? Mas já faz muito tempo que o PT não tem um protagonismo eleitoral, não tem uma candidatura forte, nomes fortes, veio diminuindo a representatividade eleitoral. E eu sempre lembro que um dos grandes atos políticos que eu já acompanhei na história de Blumenau foi a visita do presidente Lula quando você era prefeito. Foi um ato que, no final do desfile, na Rua 15 de Novembro, foi um ato político muito importante para a cidade. Talvez tenha sido o maior ato político que tenha acontecido. O que mudou? Onde é que o PT perdeu essa afinidade? Porque a gente percebe hoje ainda em Santa Catarina, Décio, uma rejeição muito grande ao Partido dos Trabalhadores. Bom, primeiro quero pegar o tema das redes sociais aí com os comentários que eu não costumo ler. Aliás, quando eles são constatados de que há procedimentos de natureza jurídica, todos sabem que eu tenho procurado os tribunais, o Poder Judiciário, para que as pessoas expliquem aquilo que elas afirmam nas redes sociais. Mas eu acho que esse é o grande desafio, Alexandre. Se você olhar a forma como as pessoas estão se comunicando, principalmente com essa revolução da tecnologia, elas revelam um grande desafio que nós temos que ter no país. Primeiro, o desafio de mostrar que não é o caminho do ódio que resolve. Não é o caminho da acusação sórdida, sem provas, que pode estabelecer o bom debate que o Brasil precisa. O Brasil precisa de um momento de paz, de respeito. Você sabe que eu, na vida pública, você acompanhou, o povo de Blumenau acompanhou, eu sempre fui uma pessoa muito plural, democrática, eu nunca tive problemas, eu nunca agredi um adversário que pense um pouco diferente. Por isso que eu acho que o grande desafio nosso é justamente mostrar para o povo que os valores que são o caminho de resultados bons é o do amor, da solidariedade, do respeito, da pluralidade, da boa convivência, não é o do ódio. Não é esse caminho de pegar em arma, de ir para uma rede social e xingar as pessoas, acusar as pessoas de forma sórdida. Então, esse é um grande desafio para o Brasil e para a humanidade, eu diria. Somado a isso, as mentiras que são produzidas, não só em comentários, as mentiras dos fake news, de um conjunto de acontecimentos,
né? Vocês sabem que, por exemplo, no caso do Lula, eu falo não como alguém que foi militante durante 42 anos no mesmo partido com ele, não de quem foi advogado, mesmo informal, em todos os processos dele, que leu todas as páginas. Eu falo do Lula como alguém que criou a filha dele na minha casa, a Lurian, né? E falo com a tranquilidade de quem conhece o armário na casa do Lula, geladeira, né? Eu não fui presidente da República, mas sempre morei melhor do que o Lula. Tal do sítio do Atibaia, há 42 anos nós frequentamos, é do Jacob Bittar, que não está mais entre nós, depois passou por Fernando Bittar. O Jacó, um sindicalista de Campinas, que foi da primeira Comissão Provisória Nacional do PT. O tal do triplex, por exemplo, a dona Marisa queria comprar. Tiveram lá visitando, ela tinha um dinheirinho no Cicobi, desde a época que era funcionária do Sindicato de São Bernardo. Não deu para comprar, não tinha condições de comprar, né? E o Lula, inclusive, era contra que ela fizesse aquela compra. Então, todos esses acontecimentos estão sendo desnudados, porque o que você coloca de rejeição ao PT é justamente o PT que foi vítima da maldade, dos fake news, das mentiras, de dizer que o filho do Lula é dono da JBS. Outro dia ouvi comentários dizendo que a filha da Dilma era dona da Havan. O próprio dono da Havan foi desmentir essa barbaridade, né? O presidente Lula, por exemplo, é uma pessoa despojada, né? Teve aqui várias, não só nesse momento do desfile, ele teve outras vezes aqui, quando nós inauguramos a reforma da Praça Doutor Blumenau, antes da reurbanização da Rua 15, né? A filha dele morou aqui conosco, né? E aí, outras mentiras, que me lembro da época que a Lurian tinha um emprego na prefeitura, no meu tempo, nunca teve um emprego, né? Muito pelo contrário, morava na minha casa, né? Então, eu quero dizer para você que isso é o grande desafio. Agora, há uma constatação clara, Alexandre. Eu disputei as eleições de 2018, né? Parte da população não queria nos ouvir, parte da população não aceitava nos receber, e hoje esse panorama mudou. E por que mudou? Porque a verdade ela está sendo colocada a todo momento. As mentiras estão sendo desnudadas dos acontecimentos. E a vida do povo está claramente sendo comparada com o que viviam na época do Lula, né? Quem está nos acompanhando aí, nos xingando, provavelmente deve estar muito feliz com o preço da gasolina, que foi objeto do golpe de 2016, porque eu estava lá naquele plenário, era um domingo, quando derrubaram a Dilma com voto contrário meu, e na segunda-feira o Congresso se reúne em 1 hora, menos de 1 hora, entrega o pré-sal para as petroleiras internacionais e americanas, e desde aquele momento esse processo se dolarizou. E aí o petróleo nosso é deles e vendido a dólar para nós. Então, são acontecimentos dessa natureza que tocaram a economia do nosso país. O Brasil, Alexandre, vou dar um número aqui que era bom fazer esse comparativo. O Brasil, em 2013, entregava no mercado, por ano, 3.800.000 veículos novos. Hoje, entrega 1.700.000 da indústria automobilística. O que isso significa? Significa o poder de consumo, de compra das pessoas. Eu não estou falando nem dos pobres, eu estou falando dos inclusos, da classe média, que sempre sonhou e trocou o seu carrinho, que foi para o carrinho novo. Eu estou falando para a classe média que ligava a churrasqueirinha e podia comer a sua picanha, isso não lhe trazia problema. Eu estou falando da classe média que passou a viver férias, inclusive fora do seu município, da sua cidade, viajando com os filhos, com a família. E esses acontecimentos, eles paralisaram. Então, o que está acontecendo no Brasil? Por que o PT recuperou a imagem? Diante desses acontecimentos, nós provamos para a sociedade brasileira que o Brasil pode ser da maioria do povo brasileiro. Quando nós fizemos o ProUni e abrimos e escancaramos as universidades para os filhos dos trabalhadores, quando nós fizemos o programa Minha Casa Minha Vida, quando nós fizemos
os investimentos de ampliação dos nossos institutos federais, quando nós fizemos um modelo republicano com máquinas, equipamentos e programas ligados à educação e à saúde vinculados com os municípios, um modelo republicano que nunca teve igual na história do nosso país, quando nós botamos efetivamente o povo no orçamento, que é o que o Lula diz. Ou seja, o Brasil cresceu, chegamos quase à quinta economia do planeta. No final do primeiro mandato da presidenta Dilma, estávamos no ranking entre os países com maior empregabilidade, a menor taxa de desemprego que o Brasil já atingiu na história, com 4,7% apenas de desempregado, entre o terceiro e quarto país do mundo com maior empregabilidade. Então, o que está acontecendo? O povo não quer um futuro incerto, o povo está abominando o presente e com saudade do passado. Bom, vamos lá. Quero também mandar um abraço ao Marco Antônio André, o nosso grande parceiro aí do Resenha de Preto, o Afrânio Bopré, vereador de Florianópolis. Eu já coloco agora a tua pergunta, Afrânio, junto com a do Éder Lima também, que elas vão na mesma linha. Eu queria falar um pouco sobre essa frente. Tu já me corrigiste no começo. Não é frente esquerda, é frente progressista, tá tudo certo. Mas vamos lá. Como é que tu vais... o Éder pergunta, qual é o papel que o ex-prefeito Décio Lima pensa que o pessoal de Santa Catarina vai desempenhar nessa frente? E o Afrânio, eu não estou conseguindo mais dar conta das perguntas, que já me perdi, senão vou ficar enlouquecido. E o Afrânio faz uma pergunta mais ou menos nessa linha. Como é que construir? Porque quando começou essa mobilização, e aí essa movimentação do ex-deputado Jorge Bueira no PDT, o senador Dário Berger no PSB, aí tem um monte de gente torcendo. E o PSOL é um partido de esquerda. Então, quando tu fala uma frente do campo popular, mas é difícil de conciliar alguns interesses. Gelson Merizio, né? Então, o Gelson Merizio apoiou o Bolsonaro na última eleição. Então, você entende, eu imagino até dentro do PT, tem muita gente, quando tu fala isso, fica com o nariz meio torcido. Como é que tu consegue conciliar e quais são os espaços, por exemplo, respondendo ao Éder e ao Afrânio, que o PSOL, por exemplo, teria? Bom, ao Éder e ao Afrânio, eu quero dizer que essa frente tem as digitais deles, eles estão ajudando a construir, eles são importantíssimos, estratégicos, como todos somos. O grande patrimônio que nós temos é essa unidade. Eu quero dizer que a concepção dessa frente ela é em decorrência do momento da conjuntura que nós estamos vivendo. Essa conjuntura não permite a nós, e o próprio PSOL já entendeu isso nacionalmente, o luxo das divergências, o luxo das diferenças. Quando o presidente Lula abraça Geraldo Alckmin, não é para ele ganhar a eleição, é uma simbologia para unir o país, para mostrar que nós somos maiores do que eventuais diferenças que nós temos e que nós não podemos conviver com os lampejos fortes do autoritarismo e do fascismo. Não é uma conjuntura qualquer. Nós não vamos fazer uma disputa apenas numa eleição. Um país que teve um golpe, um país que teve um processo, embora ungido pela democracia, mas visivelmente agredido por parte do judiciário, que impediu que o presidente Lula disputasse as eleições em 2018. Eu pergunto, se o Lula tivesse disputado as eleições em 2018, tinha sido ungido um bolsonarismo nesse país? Não teria. Então a democracia foi arranhada, duramente agredida, tanto no golpe quanto na eleição de 2018, retirando o maior líder que poderia expressar a maioria da democracia. Em 2018, Lula ganharia aquela eleição. Então, esse momento é um momento de recuperação desses valores. Não é um momento do luxo das nossas diferenças. Que temos diferenças, elas são legítimas, né? Então, eu acredito, Alexandre, que essa frente, ela não é a frente do PT, do jeito que o PT quer. Não é a frente do jeito que o PSOL quer. É a frente que nós precisamos para podermos construir um projeto em Santa Catarina que efetivamente seja alternativa de poder. De forma prática, falando nessa frente, né, que são 8 partidos, tem 2 nomes pré-colocados ao governo do Estado, 2 nomes que têm mais densidade. O seu nome,
né? Foi candidato na última eleição, tem currículo, tem história, e o nome agora do senador Dário Berger, que saiu do MDB porque lá ele não conseguiu espaço. Nessa composição, quem é que vai ser o candidato ao governo? Como é que vocês vão construir? Qual é a lógica? Bom, é importante a sua pergunta para dizer que todos nós estamos diante de um despojamento de grandeza e entendendo que o importante disso tudo é o patrimônio da unidade que nós construímos até agora. Histórica, nunca em Santa Catarina. Além dos nomes que você citou, tem o nome do Afrânio, que o PSOL colocou para o Senado, tem o nome do Jorge Boeira, que se filiou no PDT, para protagonizar também a chapa majoritária. Que foi um dos que votou pelo impeachment da Dilma, com aquele discurso... Já vou te responder isso. Foi o de Fernando Coruja, tá? O nome dele também está colocado, e o nome de Gelson Merizio, que foi quem ganhou as eleições, que deve se filiar agora, amanhã, provavelmente, no Solidariedade, ganhou as eleições em Santa Catarina no primeiro turno. Sobre o passado, não se constrói futuro com um retrovisor, Alexandre. Mas é importante. Não se constrói. Se nós colocarmos um retrovisor, nós não vamos construir um processo de sonho para o povo brasileiro e de unidade. Né? Porque muitas pessoas, inclusive, votaram no Bolsonaro. Nós temos que conquistar essas pessoas. Né? Então, nós não podemos estar... O PSOL, por exemplo, fez oposição ao governo Lula, ao governo Dilma. O tempo todo que nós estávamos lá no Congresso Nacional. Né? Então, veja, isso não pode, embora de forma diferente, eu não quero comparar aqui, né, o que aconteceu em 2016 né, com absolutamente nada na prática que o PSOL teve lá atrás, mas são diferenças que tivemos. Né? O que converge agora para nós é justamente um sentimento de muita responsabilidade. Né? Nós não podemos ficar nas questões menores e desprezar a situação que vive o povo. Qual o critério que vai definir? Qual critério? Vocês estão conversando para definir, na hora H, quem vai ocupar cada posto na majoritária? Olha, é um debate de conteúdo. Né? Por exemplo, uma grande maioria, inclusive o próprio Afrânio coloca isso, né? Alguns companheiros também do PT colocam que nós não somos um palanque para o Lula. O Lula é o palanque para nós. O Lula já, em muitas pesquisas aqui, ele já está à frente do Bolsonaro em Santa Catarina. Né? E a tendência é crescer. Então, veja, nenhum dos que protagonizam as eleições para o governo do Estado tem qualquer, digamos assim, vantagem nesse processo, tanto do nosso campo quanto do outro. Né? Quer dizer, nós não temos um alazão disputando as eleições, né, que está aí com 40%, 50%. Não, está todo mundo ainda fazendo esse processo de construção da política em Santa Catarina. Então, há pessoas que dizem que a eleição ela vai obedecer o debate nacional, a polarização. Então, Bolsonaro é 22, vão votar no governador 22, assim como aconteceu com Moisés. Nesse sentido, a candidatura do PT ela se colocaria numa posição como obrigação de protagonizar a chapa majoritária. É um conceito de debate que tem ali, com o PDT junto para trazer também os eleitores do Ciro. Né? E o nosso grande desafio é justamente subir nesses dois palanques que minimamente hoje já representam 40%, um pouco mais do eleitorado de Santa Catarina, Ciro e Lula. Né? Então, teria que ter isso, porque se tivesse um outro nome, o próprio Gelson Merizio, que digamos assim, é o maior rical que nós temos hoje no nosso campo, porque fez 30% dos votos no primeiro turno das eleições, ele mesmo coloca, o povo não vai sair de casa para votar no 13 e votar no 77, que é o partido que ele vai se filiar, que é o Solidariedade. Vai sair de casa e vai votar no 13 e no 13. Então tem esse sentimento. O outro sentimento de trazer essa polarização também do Ciro para o nosso campo, que seria do PDT. Há outras conversas que dizem que não.
né, que o PT talvez estreite essa possibilidade de conquistar o governo do Estado. Então é um debate que nós estamos fazendo num exercício de inteligência e, como eu disse, com muita grandeza. O importante é dizer que todos estão afirmando, inclusive eu, de que o mais importante é nós estarmos unidos e não deixarmos que as nossas diferenças possam trazer ruptura. Todos queremos ajudar e construir um processo histórico para Santa Catarina. Mas você concorda que talvez seja difícil para muitos petistas, também o pessoal do PSOL nem se fala, por exemplo, achar que o Dário Berger é um bom companheiro, usando a expressão clássica do Partido dos Trabalhadores? Como é também para a base do Dário, certamente, né, entender que o candidato a governador pode ser. Mas eu preciso... Eu agora aqui uso a maêutica socrástica para você, né? Eu devolvo a pergunta, né? Mas é difícil para Mas todo o mundo. petista é mais convicto, tem uma coisa mais arraigada. O eleitor do Dário não é uma questão partidária, Sim, porque o Dário também... Mas o Dário, o PT também entende que o Dário é importante, né? Porque quem foi antes e quem esteve antes, né? Digamos, em tese, não sei o voto do Dário, mas quem teve nas eleições de 18 com o Bolsonaro e agora se soma aqui, eu não posso fechar a porta, eu tenho que abraçar, eu tenho que... A política é um ato humano. Não adianta eu chegar aqui, Alexandre, com um monte de ideias bonitas para o Alexandre Gonçalves e eu não for uma pessoa humanizada com você, não te abraçar como eu sempre te abracei, não te cumprimentar, não olhar nos teus olhos. A política é isso também. Então nós temos que ser acolhedor e aglutinador. Quem não aglutina na política, olha o que eu fiz em Blumenau. Eu, quando ganhei as eleições aqui em 96, você se lembra, a Câmara tinha 21 vereadores e nós só elegemos 3. Tinha 18 na oposição, em 1996. Como é que eu governei? Só com o meu partido? Não, eu governei com a cidade. Esse é o momento de nós governar com a democracia, de nós ir por um processo das eleições com os valores da democracia. Tem diferença com o Dário? Tem, mas uma coisa é inquestionável, ele é um democrata. Assim como o Afrânio é um democrata, como o Décio é um democrata. Então, isso é que nos aglutina nesse momento, é a defesa da democracia, a defesa dos valores humanistas, do nosso povo, porque a maioria do nosso povo não é o pessoal que xinga aí nas redes sociais, não. O pessoal que quer pegar e arma. A maioria do nosso povo, nós somos de uma formação cristã. Eu sou uma pessoa que fui formada na Igreja Católica, nas comunidades de base. Eu sou uma pessoa criada dentro das igrejas católicas, junto com a Ana Paula. Quer dizer, a nossa formação é essa. O que nós aprendemos lá a vida toda? Amor, solidariedade, carinho. Ou seja, isso é que é importante nesse momento da conjuntura do país. Tu deve ouvir muito isso. Por que não sai candidato a federal de novo? A federal, a cidade de Blumenau, a região sempre reclama de representatividade, fosse deputado federal, tudo, e certamente se tu fosse a federal, a própria Ana bateu na trave por um voto, seria uma... Então, tu pensa nesse pragmatismo, eu podia voltar ali, ainda mais nesse momento ali, podia estar ajudando o Lula, a gente viu agora, hoje a notícia do Boulos recuando em São Paulo, claro que num outro desenho, ali de composição com o próprio PT, lá do Fernando Haddad e tal. Não seria, tu não te pensa isso, tu ouve isso? Ouço, mas eu quero te dizer o seguinte, você sabe que eu nunca procurei mandatos na vida pública, eu sempre fui de causa. Sempre tive causa e sempre tive num processo de luta intensa. Tanto é que passar o que eu passei nesse período, o que eu sofri nesse período, principalmente com os acontecimentos de Curitiba, mas eu tenho lado, eu tive firmeza, tive coragem o tempo todo e sou daqueles que vão morrer lutando, não vou morrer atrás de mandatos. Então eu fui colocado numa tarefa, que foi pedida inclusive pelo presidente Lula, que eu cumprisse essa tarefa, que eu assumisse o partido e que eu produzisse um processo de defesa e de resistência do partido aqui em Santa Catarina, que foi a minha tarefa em 2018. Agora, você há de convir que eu também não precisaria me inclinar para esse campo de uma disputa para deputado federal,
porque tem a Ana Paula, né? Eu acho que o povo de Blumenau, principalmente, não vai deixar a Ana Paula perder mais uma eleição por um voto na legenda, porque quem perde é a cidade. E me parece que hoje a cidade de Blumenau e a região estão sentindo a falta que temos, né, e a importância que temos de ter as pessoas representando nos espaços, principalmente em Brasília, né? A BR-470, ela só está acontecendo o que aconteceu porque eu, como deputado federal, coloquei ela no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento. Foi um programa da época que ela estava literalmente fora. E foi uma briga que nós travamos para incluir, uma briga sozinho, inclusive, né? Infelizmente, essa obra não está concluída ainda. Algumas pessoas querem me imputar a culpa deste acontecimento, quando, na verdade, os culpados foram aqueles que derrubaram a Dilma e não deixaram ela terminar a obra, porque ela ia concluir a obra, né? Um atraso de 1 ano poderia até acontecer como aconteceu, mas não esse atraso todo histórico que nós estamos vendo na BR-470, porque eu, na época, aloquei o dinheiro tanto na LDO quanto no orçamento federal, né? Então, houveram cortes do orçamento agora recentemente. Então, eu acredito, Alexandre, que nesse momento me honra muito o trabalho que eu fiz como deputado federal, representando Blumenau, a nossa região, né? Me honra muito ter recebido sempre o carinho, o apoio de grande parte do povo de Blumenau nas eleições que eu disputei para deputado federal, sempre numa condição de muito bem votado. Mas, nesse momento, eu tenho que cumprir um outro papel em nome da causa que eu represento, que é a disputa, provavelmente, no campo majoritário. Tá. Décio, nós estamos nos encaminhando para encerrar. Eu queria 2 perguntas numa. Qual é o projeto teu, do PT, para Santa Catarina, para o governo do Estado? E aí, incluindo, eu queria saber uma avaliação sua sobre o desempenho do governador Carlos Moisés. Bom, o Carlos Moisés, ele sentou numa cadeira que não estava prevista para ele, nem no sentimento que ele poderia ter de disputar as eleições, né? Eu conheci ele durante a campanha de 2018, tive em vários debates com ele, em Santa Catarina fora, debates de televisão, de rádio, e ele reunia um sentimento de que, olha, Décio, tu vai ganhar, ou ele fazia essa brincadeira, o Merizio vai ganhar, o Mauro Mariani vai ganhar, e vocês depois não se esqueçam de mim, né? Então era mais ou menos isso, aconteceu naquilo que aconteceu, né? Infelizmente o Estado elegeu não Carlos Moisés, porque a grande maioria elegeu um número, depois foi saber quem é Carlos Moisés. Eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa dele, mas acho que não é um governo que tocou a vida do povo catarinense. Um governador que já foi afastado 2 vezes do mandato, um governador que não tocou em nenhum momento a vida do povo catarinense com ações, é só fazer comparativos, inclusive, com os governos anteriores. Então, eu acredito que o Carlos Moisés não tem condições de protagonizar uma pauta de solução para os problemas que hoje Santa Catarina vive e com segurança de continuidade do atual governo. Veja, qual é a diferença e o que nós estamos propondo? É aquilo que se chama de um Estado minimamente que toque as feridas do nosso povo. Como é que nós podemos conviver, Alexandre, né, num modelo de governança, num Estado que se diz a Suíça catarinense, com 536 mil pessoas no flagelo da fome? Como é que nós podemos conviver? E isso é possível resolver, porque eu já governei uma cidade do tamanho de Blumenau, em que aprendi aqui que as obras mais importantes não foi a Ponte Tamarindo que eu fiz, a reurbanização da 15, os asfaltos que nós espalhamos, a integração do transporte coletivo. As obras mais importantes que nós construímos aqui foram as obras humanas, dos programas sociais para a terceira idade, para as crianças, para dizer que nunca nessa cidade, no meu tempo, teve alguém numa sinaleira ou uma criança jogada ao relento da própria sorte. Isso são as mais baratas. Então, o Estado de Santa Catarina, que afirmam historicamente que a Suíça brasileira, não é, porque a Suíça não tem esse retrato cruel. Nós temos uma região do Planalto Norte, onde teve a Guerra do Contestado,
que é um dos piores índices de desenvolvimento humano, de IDH, que se compara ao agreste do Nordeste. Isso tem na Suíça? Não. Nós temos em Santa Catarina uma pujança do micro e pequeno empreendedor que não tem uma acessibilidade ao crédito subsidiado, como nós criamos aqui o Banco do Povo, para induzir o desenvolvimento econômico. Quantos lojistas, quantos pequenos negócios, principalmente agora na pandemia, não faliram? Cadê o Estado para socorrer? Nós temos 1 milhão de pessoas, como eu disse, na agricultura familiar. Não existe um programa da agricultura familiar. Você se lembra aqui do PROV Blumenau, um programa nosso, né, que desenvolveu isso? Nós podíamos estar desenvolvendo em Santa Catarina. Então, nós queremos fazer com que o Estado de Santa Catarina tenha um modelo de governança horizontalizado, participativo e com compromisso na pauta que possa transformar efetivamente Santa Catarina numa Suíça brasileira. E eu acho que falta muito pouco, mas falta um governo comprometido com a grande maioria do povo. Porque a grande maioria do povo catarinense hoje vive 2/3 com aproximadamente um pouco mais de 2 salários mínimos, né? Ou seja, nós temos uma grande classe trabalhadora em Santa Catarina e que ela precisa naturalmente da proteção do Estado, ou seja, um Estado que proteja o povo catarinense. Décio, estamos chegando aí, passamos os 40 minutos, eu quero te agradecer muito a deferência com o Informe Blumenau, com o Informe Blumenau Entrevista, te desejar boa sorte nessa empreitada. Lembrando, você que está nos assistindo, virou um Fla-Flu nas redes sociais, que o nosso papel aqui como jornalista e como veículo de comunicação social é levar todas as ideias. Não precisa xingar, não precisa brigar. Principalmente o jornalista. Que tá aqui, o jornalista é democrático, plural. E aí faz parte, assim, quer criticar? Pô, isso faz parte, tá aberto e tal, mas vamos baixar um pouquinho a poeira e botar para pensar, porque esse é o nosso papel, é dar espaço para todo mundo. Mais uma vez, Décio, obrigado pela deferência com a gente aqui. Eu que agradeço, um grande abraço a todos aqueles que nos acompanharam. Muito obrigado, gratidão. E lembrando que por isso que eu insisto que a gente abre todos os espaços. Essa semana, na quinta-feira, 18 horas, a entrevista é com o Felipe Dávila, que é o pré-candidato a presidente da República pelo Partido Novo. Na próxima segunda-feira, 19 horas, ao vivo, vai estar aqui comigo o ex-prefeito de Blumenau, João Paulo Klein, pré-candidato a deputado estadual. Se tudo der certo, a gente também vai fechar uma entrevista essa semana com o Egídio Beckhauser, atual prefeito interino da cidade, que é do Republicanos, ou seja, abrindo espaço para todas as correntes de pensamento, para você que está nos assistindo, olhar, discernir e perceber o que é melhor para você, para o seu estado, para o nosso país. Quero agradecer do fundo do coração a audiência, agradecer ao Fernando Krieger, que está aqui pilotando o programa com a gente. Um grande abraço, até quinta-feira. Não sai daí. Até mais.